Olá, meus amores, né? Boa tarde, espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de começar nosso vídeo agradecendo a vocês pela presença na nossa aula ao vivo. Eu queria dizer para vocês que eu amei revê-los, estava morrendo de saudade. Eu acho que foi muito legal a gente fazer aquela aula juntinhos, tá? Então vamos marcar as próximas. Espero que a semana que vem a gente consiga nos reunir novamente, porque aí dá pra gente tirar as dúvidas de maneira mais direta, mais rápida, sem precisar esperar, né? Então, foi muito legal pra mim. Tava morrendo de saudade de vocês e adorei ver a carinha de vocês. Aqueles que não conseguiram, né, estar ao vivo, tenho certeza que viram a aula, mas queria convidar vocês para na próxima aula estar juntinho com a gente, porque é bem legal, né? É bem descontraído. Tá certo? Então, vamos lá, vamos retomar aquilo que nós vimos anteriormente. Nós estamos falando sobre feudalismo, né? Sobre feudo. O que é que significa feudalismo? Quais são os significados que essa palavra carrega? Quando nós falamos em feudalismo, nós estamos nos referindo ao que, afinal? Então, tudo isso são coisas que nós vamos discutir. Mas vamos começar pela palavra, né? Feudalismo vem de feudo. E o que é um feudo? O que era um feudo? Quando nós falamos em feudo, nós estamos nos referindo a uma propriedade medieval, tá? A uma propriedade existente no período da Idade Média. E não é só a propriedade no sentido geográfico territorial, mas é a propriedade de todos os simbolismos que essa propriedade tinha. Então, feudo é uma terra, né? É um espaço físico, é uma grande propriedade. Ou também pode ter um outro significado, né? Pode ser chamado de feudo uma renda concedida por um senhor a um vassalo em troca de seus serviços, um acordo. Então, o feudo, né, pode ser tanto a propriedade quanto essa renda concedida, tá? Então, são esses dois significadozinhos que são correlacionados aí dentro desse universo da Idade Média, tá bom? E aí, feudalismo? Se feudo é essa propriedade, o que seria feudalismo? Gente, nós vamos chamar de feudalismo o modo de vida, a organização social, a economia produzida, enfim, todos os detalhes que vão organizar a vida das pessoas nesse processo de ruralização, ou seja, né, nessa ocupação dessas propriedades, desses feudos. Então, quando houve o desmantelamento, a fragmentação do Império Romano e a sociedade, né, ela começou a ir em direção ao campo e se estabeleceu nessas propriedades e recebeu essas concessões, essa renda e fez esses acordos entre os nobres, esse período, tudo que se viveu, nós vamos chamar de feudalismo, tá? Então, o que é o feudalismo? É o conjunto, é o modo de vida na perspectiva da economia, ou seja, no campo econômico, no campo social. No campo social, o que é que eu estou falando? Me referindo a isso, é como aqueles grupos sociais conviviam. No campo religioso, qual era o papel da igreja, como é que eles viviam dividindo aquele espaço, né? Aquele espaço do feudo. Então, a junção de tudo isso, essa cultura nesse período, nós chamamos de feudalismo, tá certo? Então, vamos seguir nossa aula, porque eu quero comentar outras coisas com vocês, tá certo? Então, quando houve essa fragmentação do Império Romano, né? Com as invasões bárbaras e a vinda, né, bárbaras entre aspas, a gente falou sobre isso, e a saída das pessoas para o campo, houve a consolidação desse feudalismo, ou seja, houve as bases para que aquela sociedade ela passasse a viver de um modo diferente do modo que elas viviam antes, né, quando viviam na cidade. Então, essa sociedade do feudal, né? Essa sociedade que vai viver o feudalismo, ela vai ser uma sociedade diferenciada, né? Ela vai ter classes sociais muito bem demarcadas. Então, que classes são essas? A gente tem o clero, que é o representante da igreja, da fé, né? Aquele alto escalão da igreja católica. Nós vamos ter, do cristianismo, né? Na verdade, nós vamos ter o suzerano, que é o senhor feudal mais rico, tá? Nós vamos ter o vassalo, que é o senhor feudal com menos poder, e nós vamos ter os cavaleiros. Gente, suzerano e vassalo, os cavaleiros,
fazem parte do grupo da nobreza, tá? Então, nós temos clero em cima, nobreza e por baixo e embaixo o povo. Quem serão esses povos? Esses povos serão os camponeses, serão os servos, serão os artesãos. Serão aqueles que vão pagar impostos, né? E que têm muitas obrigações, tá? Então, são 3 classes sociais: clero, nobres e povo, tá? Quem vai estar no clero? Os representantes da igreja. Quem vai estar na nobreza? O suzerano, que é o senhor mais rico, o dono do feudo. O vassalo vai ser aquele que vai receber o feudo. Lembra que eu falei do feudo? Aquela contribuição do suzerano. E os cavaleiros, que serão muito importantes também para a estrutura dessa sociedade. E lá embaixo, né, na basezinha da pirâmide social do feudalismo, vai ter o povo. Vai ter o povo simples, né? Os pobres, que serão os camponeses e os artesãos nesse período, tá? Esses são os servos, né? Na Idade Média, no período do feudalismo, o tipo de trabalho que vai se destacar vai ser a servidão. Então, as pessoas vão trabalhar em troca de viver ali ocupando aquelas terras que não são suas, mas que são do suzerano. Estão lembrados? Lá do nobre considerado o nobre mais rico, tá? Então, quem vai ter o poder econômico vai ser o suzerano. Ele é o senhor mais poderoso nessa sociedade, tá? Aí nós vamos ter a igreja também, que vai possuir, né, grande poder, que a gente vai chamar eles dos que rezam, né? O poder vai ser dividido entre os que rezam, os que lutam e os que trabalham. Então, quem são os que rezam? A igreja, o clero. Os que lutam serão os nobres, mas não os suzeranos lá em cima, serão os vassalos, lembram? Então, o senhor feudal, menos poderoso. E os que trabalham serão os servos, tá? Aqueles que vão trabalhar na lavoura, aqueles que vão pagar os impostos. Certo, gente? Então, quem serão esses cavaleiros? Esses cavaleiros da Idade Medieval, que é um grupo tão conhecido dentro dos livros, dentro dos filmes, eles serão esses nobres vassalos, tá, gente? Eles serão esses nobres que estão ocupando ali o feudo do senhor suzerano, do senhor mais rico. Se a gente fosse pensar em como era organizado mesmo a sociedade, né? A função de cada um, qual é a função do suzerano? Ter a propriedade. Então, ele é o senhor total. A função da igreja, organizar do ponto de vista religioso aquela propriedade, a vida social, a vida das pessoas, né? Instruir sobre Deus. O nobre mais pobre é o vassalo. Ele vai ser também um cavaleiro, tá? Então, ele vai lutar. Ele vai lutar ali sempre que necessário. Ele vai representar essa segurança dentro do feudo. E o povo é quem vai gerar a riqueza para sustentar essa estrutura, tá certo? Então, essa é a divisão social no período da Idade Medieval. Gente, outra coisa, como é que essa relação, né, feudal, ela vai acontecer entre suzerano e vassalo? Retomando, suzerano é aquele que tem o mais poder. É o dono do feudo, ele é o rico, o poderoso, tá? O vassalo será aquele nobre mais pobre, né? Aquele nobre que não tem o feudo, mas que vai entrar em um acordo e vai fazer acordos de fidelidade com o suzerano, tá? Então, o que é que o suzerano vai conceder? Ele vai conceder o feudo, né? Que é a possibilidade daquele suzerano, daquele vassalo ficar na sua terra, e ele vai também conceder propriedade. E aí, quais serão os deveres do vassalo? O vassalo, ele vai dar auxílio militar e ele vai ofertar a sua fidelidade ao senhor suzerano, tá certo? Então, esses acordos, gente, ele marcou a sociedade feudal. E como é que ele vai dar vai garantir essa fidelidade? Ele vai garantir essa fidelidade através de um juramento de fidelidade, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai jurar a sua fidelidade ao senhor suzerano, né?
E em compensação, o senhor suzerano, ele vai fazer o que nós chamamos de investidura, né? Que é garantir esse benefício mútuo, né? Garantir essa troca entre o senhor suzerano e o nobre vassalo, certo? Eu queria comentar também com vocês sobre a condição econômica do feudo, tá? Então vamos lá. Aqui na página 48 e 49, nós temos esse infográfico, né? Que vai nos mostrar direitinho como é que vivia a sociedade nesse período, tá, gente? Então abram aí. Então vai mostrar como os feudos, né? Eles tinham organização. Eles poderiam, em alguns casos, ter organizações diferentes, ter variados tamanhos, então não era necessariamente, não existia a necessidade de ser do mesmo tamanho, mas em geral eles tinham características bem marcadas, né? Então havia o Castelo do Senhor, a propriedade maior, mais economicamente, né, que se destacava, mais luxuosa, e aí tinha uma parte que era destinada apenas ao senhor, que nós chamamos de manso senhoral, tá? Existe nos arredores, um pouco longe dessa propriedade do senhor, do suzerano, vai haver o manso servil, tá? Que é o lugar onde ficava ali os servos, né? Que eram propriedades próprias para eles. E nós temos também um outro lugar que é chamado de manso comunal, que era um lugar comum ao servo e ao senhor, tá? Como é que esse grupo vivia, né? Nós temos aqui, ó, atividade pecuária, ou seja, atividade com peixes. Nós podemos observar também atividade com artesanato, né? Que eram os servos que faziam, obviamente. Observe que as casas dos servos, elas são bem menores, né? Lógico, em relação ao manso senhorial, desculpa. E aí nós temos também, gente, as terras comunais, né? Ou os campos abertos, tá certo? Quando era que acontecia, né, de ser usado esses campos comuns, né? Eles eram campos abertos, eram áreas que podiam ser utilizadas por todos os moradores do feudo. Essas áreas geralmente eram formadas por matas e bosques, de onde se retirava a lenha para o fogo, a madeira para a construção e também onde se caçava, tá? Então, o que é que nós vamos observar ainda, né, dentro dessa dinâmica social no feudo? Por exemplo, o pagamento de impostos. Então, o servo pagava um imposto. A gente falou sobre isso na aula anterior. Como é que ele pagava, né? Ele pagava a partir dos impostos. Então, ele pagava a covéia, que era o seu trabalho gratuito, pela necessidade, como troca pelo fato de ele ocupar as terras do senhor feudal. Ele pagava também as banalidades, que era um outro tipo de imposto, que era o pagamento pelo uso dos instrumentos ou dos bens. Ou seja, se ele usasse a enxada do senhor, ele pagaria essa banalidade. Como ele pagaria? Com produtos, tá? Ele pagava a talha, que era uma porcentagem de produção dada ao senhor também. E ele pagava também por tudo aquilo. Ele pagava também em impostos em dias trabalhados, tá? Então, por exemplo, pelo fato dele ocupar a terra do senhor, se a semana tem 7 dias, alguns desses dias, pelo menos 3, ele trabalhava na propriedade do senhor. Então, ele produzia dentro daquele espaço do senhor feudal, tá? Então, o servo, na verdade, ele trabalhava bastante nesse período, né? Trabalhava e muito. Então, retomando aí em geral, quais são as principais características desse período? A gente vai ver a ruralização da sociedade, a fragmentação do poder central, né? Porque quem vai ter uma autoridade de organizar essa sociedade, né? A sociedade vai ser fragmentada, ela vai estar muito mais concentrada nesses feudos, né? Nessa autoridade, nessa relação aí entre senhor e servo, entre senhor suzerano e senhor vassalo. Por isso mesmo vai haver a defesa particular, né? Por isso mesmo o senhor feudal, ele vai ter
esse nobre que vai garantir ali a segurança, que vai ser seu cavaleiro. Vai ter a clericalização da sociedade. O que é isso? Essa religiosidade muito mais acentuada, né? E aí o poder da igreja, que vai ser muito forte nesse período. E vai haver também essa relação de dependência pessoal. Que relação é essa? O senhor vai precisar do trabalho do servo para produzir na sua propriedade. O feudo vai precisar de segurança e aí também vai haver essa relação entre suzerano e vassalo, certo? Então, em geral, essas são as principais características. Vai haver a produção artesanal, né, que vai se destacar na fabricação de armas, na fabricação de tecidos, a tecelagem. E aí, a partir do século XII, vai dar início à corporação de artesãos, né? Aos poucos, essa sociedade ela vai se transformando, ela tem uma transformação muito lenta, né? Porque ela vive em um estado, ela vive em um estágio também de poucas, de poucas inovações. Não que não vá haver inovação, vai haver muita inovação, por exemplo, no campo da plantação, dos produtos, no conhecimento da terra, e isso vai ser muito importante para que essa sociedade se desenvolva, para que ela cresça, para que ela produza cada vez mais, tá certo? Então, por hoje é só. Um beijo para vocês, um abraço. Na próxima aula nós vamos falar especificamente sobre o poder da Igreja Católica, tá certo? E aí seguimos. Beijão para vocês.